Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente neste vídeo para poder entender, ministrar um pouco da palavra de Deus. E eu sei que vai aparecer aqui embaixo, mas eu vou pedir para você, já deixa seu like, já curte esse vídeo, já toca lá no bagulho do sininho para todo mundo para você receber as notificações. Mano, compartilha esse vídeo com uma galera, porque quando você faz isso, o YouTube entende que, tipo, mano, esse vídeo ele é relevante e ele vai passando a palavra de Deus para mais pessoas. Vamos seguir nessa caminhada junto comigo, amém, irmãos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. E hoje eu quero trazer uma palavra que ela é bem cabulosa e ela se encontra... Cabulosa é uma gíria antiga, né? Mas existe, tá ligado? Ela é bem da hora, assim, fica melhor. E ela se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo de número 3, que diz assim: e quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados, pedem apenas o que lhes dará prazer. É uma passagem louca, meu irmão, minha irmã, por quê? Porque aqui tá falando sobre você pedir algo que você não está recebendo porque você não está pedindo certo, né? E aí, dentro desse contexto, eu quero trazer uma segunda passagem bíblica para a gente poder entender legal isso que eu estou falando para você, que se encontra lá no livro de Juízes capítulo 11, né? E eu vou só ler o versículo do 1 ao 3 para poder contextualizar esse texto, e depois eu vou chegar no ponto certo, que está um pouco mais à frente ainda de Juízes 11. Então, Juízes 11, diz assim: Jefté era um guerreiro corajoso, mano, ele era um cara firmeza. Ele era filho de Gileade, o pai dele também é da hora, mas sua mãe era uma prostituta. Para bom entendedor, sabe o que isso significa. A esposa de Gileade, que é a esposa verdadeira de Gileade, teve muitos filhos, e quando esses meio-irmãos cresceram, expulsaram Jefté, dizendo: você não receberá parte alguma da herança do nosso pai, pois é um filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e foi viver na terra de Tobi. Em pouco tempo passou a chefiar um bando de desocupados que se uniram a ele. Mano, o cara, ele tipo assim, ele era filho de uma prostituta, tal, normal. Normal não, né? Não é tão normal isso. Porque foi um caso que o pai dele teve, uma prostituta engravidou ele. Os meus irmãos não gostaram dele. Tipo, mano, expulsaram. Tudo bem, ele não tinha nada a ver com a história, mas, pô, acabaram expulsando o cara. E aí ele foi morar lá em Tobi, e lá em Tobi ele conheceu uma galera que era desocupada, né, mano? Que eu imagino que deve ser bandido, criminoso, uns doidos. E aí ele começou a chefiar esses caras, então ele tinha um bando com ele. Aí eu vou contextualizar o texto, porque é muito texto para mim estar lendo aqui para vocês, senão esse vídeo vai ter horas e eu não pretendo que ele tenha horas. E aí é o seguinte: chegou um tempo que a galera de Moab se levantou contra os filhos de Gileade, e aí os caras foram para cima, os caras tal. E aí os irmãos, né, do nosso brother Jefté, mano, ficaram meio que no cavalete e falou: meu, e agora o que a gente faz? Aí um deles, né, teve uma epifania, falou: pô, lembra de Jefté, mano, o cara era um cara guerreiro e tal, o cara era forte, ele é nosso irmão, que a gente não curtiu muito, mas ele era o cara que realmente, mano, manjava da guerra, nós somos tudo chá com pera, tá ligado? E aí, leite com pera, né, que ele é leite com pera. Mas é tudo pão com ovo. E aí o que nós faz? Vamos chamar Jefté. Aí os caras chamam Jefté vai falar: e aí, o que vocês querem? Não, a gente quer que você lute contra os moabitas, né, cara, pra você ver se acontece alguma coisa, ajuda nós aí, tá ligado? Né? Os moabitas não, irmãos, os amonitas, desculpa, eu esqueci o nome dos caras. Os amonitas, faz uma pra nós aí, irmão, tal. Ele falou: mano, eu vou, mas vocês têm que entender, a partir do momento que eu for, eu viro o chefe daqui de tudo. Os caras: não, tudo bem. Quando ele assume esse compromisso, tinha uma outra característica de Jefté que a gente às vezes não entende. Jefté, ele era um guerreiro corajoso, mas ele também era temente a Deus. Isso é muito importante você poder saber dentro dessa história. E aí, olha só, quando chega no versículo 29 de Juízes 11, eu quero ler para vocês. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispa em Gileade, e dali avançou contra os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas em minhas mãos,
darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Aqui está um típico caso de você não saber o que você está pedindo para Deus. E aqui está o ponto, porque olha só, Jefté saiu com um exército, no versículo 32, Jefté saiu com um exército para combater os amonitas, o Senhor entregou em sua mão, ele aniquilou os amonitas e destruiu 20 cidades, desde Aroer até aos arredores de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os israelitas derrotaram os amonitas. Quando Jefté voltou para casa em Mispa, sua filha, olha que mancada, sua filha saiu ao seu encontro tocando tamborim e dançando. Era sua única filha. Ele não tinha nenhum outro filho nem filha. Eu vou voltar aqui para você entender. O voto dele é assim: se entregares os amonitas em minhas mãos, darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa quando eu regressar vitorioso. Quem saiu primeiro? A única filha dele. Percebe, irmãos, que ele era um guerreiro corajoso, temente a Deus, mas ele era meio vacilão. Porque ele pediu mal, irmãos. A gente nunca pode fazer um voto desse para Deus sem ter certeza do que a gente tem nas mãos, irmãos. A palavra fala que Deus não aceita um voto de um tolo, que é aquele voto que você faz sem você saber se você pode cumprir. Vou fazer 21 dias de jejum. Pô, você não aguenta ficar 2 horas sem comer. Mano, eu vou orar constantemente em fervor pela vida da pessoa, mas você não ora nem por você. Não, eu vou fazer aquilo, esse ano começando agora, eu vou ler a Bíblia de cabo a rabo. Mano, você não consegue ler um quadrinho da Turma da Mônica? Cara, irmãos, sabe, na moral, a gente tem que entender primeiramente aquilo que nós somos. E assim, eu posso falar uma parada pra você, você pode olhar pro meu perfil, não sei se você reparou, mas eu sou um cara muito dado ao jejum. Porque eu gosto de comer e eu gosto de comer besteira. Eu vou falar uma oração que eu fiz, eu vou contar um testemunho, não é um testemunho não, é um testemunho. Olha só o que aconteceu comigo, irmãos. Há uns meses atrás eu tive pedra nos rins. Pedra nos rins. No meu rim esquerdo eu tinha uma pedra monstra que tinha que sair só à base da cirurgia. E eu tive um problema com o convênio, porque era uma cirurgia de urgência, mas o convênio não autorizou, porque ele achou que não era necessário. E o urologista falou: se você não tirar essa pedra aí, meu parceiro, ele vai matar seu rim. E aí eu entrei em oração, entrei obviamente com um pedido. A minha advogada, eu tenho uma advogada que é uma bênção na minha vida. Ela, advogada Leila, um grande abraço para você. Doutora Leila Paiva, um grande abraço para você. Entrou com um pedido de obrigatoriedade contra o plano e eu fui lá e operei. Quando eu saí da cirurgia, né, no outro dia eu estava em casa, né, e era meu aniversário, inclusive, né, eu fui almoçar, tava meu sogro e minha sogra, minha esposa em casa, eu fui almoçar e eu fiz a seguinte oração para Deus: Pai, obrigado por o Senhor ter tirado essa pedra, ter aberto a mente para um juiz para ter tirado essa pedra da minha vida, mas eu não vou prometer para o Senhor que eu vou parar de tomar refrigerante, porque eu gosto muito de refrigerante, eu gosto muito de uma Coca-Cola, eu gosto de um refrigerante daqui que existe, que eu acho que é o melhor do mundo, Convenção Abacaxi. Eu adoro Convenção Abacaxi. Eu não vou deixar de tomar Convenção Abacaxi, Xereta Maçã, Garoto Framboesa, que é um refrigerante que tem lá na terra da minha esposa. Cara, eu não vou deixar. Eu não vou fazer essa promessa, por quê? Porque eu não vou cumprir, meu irmão, minha irmã. Então a gente tem que saber o que a gente vai pedir para Deus. Poxa, mas vai voltar a pedra no rim? Eu acredito que sim, a partir do momento que eu não tome tanta água, né? Eu preciso tomar muita água. Eu tô tomando muita água. Mas, meu irmão, minha irmã, eu não vou fazer uma promessa que eu não vou cumprir. Mano, eu adoro comer besteira, eu adoro comer um McDonald's, eu adoro comer lanche. Sabe, eu chego em casa, eu penso em fazer um lanche, pra mim eu não penso em comer um arroz e feijão, né? Eu não sou desse cara, eu gosto de comer doce, gosto de comer chocolate, gosto de comer uma bala. Mano, eu não vou fazer uma promessa da qual eu não vou cumprir. E eu falei pra Deus, eu fui sincero, o Senhor ouviu a sinceridade do meu coração. O Senhor deve ter pensado assim: mano, logo ele vai ter pedra de novo e logo ele vai bater na minha porta pra me ajudar ele. Possivelmente o Senhor pensou assim. E eu até acredito que ele tenha pensado assim, mas ele tenha estar certo de pensar assim. Porque eu não quero mudar.
Não adianta você fazer uma promessa para Deus da qual você não vai saber se você vai cumprir. A bênção da história de Jefté, e você vai ler aí na sua casa, você vai ver que ele, infelizmente, ele cumpriu essa promessa. Ele teve que sacrificar a única filha dele. Por quê? Porque ele não soube pedir. Irmão, meu irmão, minha irmã, toma cuidado com o que você promete para Deus, toma cuidado com os votos que você faz, porque o voto que você faz, de fato, pode trazer consequências desastrosas para sua vida. Então você tem que tomar cuidado com o que você pede para Deus, porque de repente o que você está pedindo você não pode cumprir. Então sempre que você for pedir algo para Deus, saiba, tem esse sentimento, tem essa ciência que você vai poder cumprir. Amém? Se liga nessa ideia.